Nesta aula, nós vamos apresentar as propriedades da sequência de codimensões e vamos calcular as codimensões de algumas álgebras. Nós vamos também provar um resultado que nos permite reduzir o nosso estudo a álgebras de dimensão finita. Bom, gente, como dito na última aula, a enésima codimensão de uma álgebra A é definida como a dimensão desse espaço quociente. Nós temos aqui Pn como sendo o espaço dos polinômios multilineares de grau n, e aqui no quociente nós consideramos o espaço dos polinômios multilineares, que são identidades de uma álgebra A. Essa sequência, que foi introduzida por Hegel em 1972, se tornou uma grande ferramenta para o tratamento de identidades polinomiais de uma álgebra e se tornou um dos principais objetos da PI-teoria. Nota o seguinte: se você tiver uma álgebra que não é uma PI-álgebra, você não vai ter elementos nesse conjunto, pois nenhum polinômio multilinear vai ser identidade da álgebra A. Portanto, a codimensão de A será exatamente n fatorial, que é a dimensão do espaço Pn. Quando A é uma PI-álgebra, a gente vai ter uma cota. De fato, A é uma PI-álgebra se, somente se, a sua sequência de codimensões é estritamente menor que n fatorial. Nós temos uma cota fatorial para a sequência de codimensões de uma PI-álgebra. Porém, Hegel também provou que essa cota pode ser melhorada. Sempre que você tiver uma PI-álgebra, existe uma constante A, onde a sequência a enésima codimensão de A é menor ou igual a elevado a n. Ou seja, ele mostrou que a sequência de codimensões de uma PI-álgebra é exponencialmente limitada. Exemplos de codimensões nós podemos dar como o exemplo da álgebra comutativa unitária. A codimensão é igual a 1, como já foi visto. Também, se você tiver uma álgebra nilpotente de índice m, qualquer que seja o n maior ou igual a m, esse polinômio vai se anular em quaisquer substituições da álgebra A. Esse polinômio multilinear em Pn será uma identidade de A. Logo, a gente vai ter que a sequência que é a enésima codimensão, que é a dimensão do Pn de A, vai ser zero, sempre que n for maior ou igual a m. Então, nesse caso, a gente considera a sequência, a enésima codimensão de uma álgebra nilpotente como sendo zero, pois nós nos importamos com valores grandes de n. Vamos fazer um exemplo de cálculo de codimensão para uma álgebra específica. Vamos considerar a nossa álgebra G2, com a qual a gente já trabalhou na aula anterior, que é a álgebra de Grassmann de dimensão finita, é uma subálgebra de Grassmann de dimensão finita. Vamos considerar, então, que o espaço quociente de Pn por Pn interseção o T ideal de G2 é escrito como Pn de G2. A gente quer mostrar que Pn de G2 possui uma base com exatamente essa quantidade de elementos, n² menos n mais 2 sobre 2, para que a codimensão tenha exatamente esse valor. Já provamos na outra aula que qualquer polinômio que seja multilinear módulo Pn interseção T ideal de G2 pode ser escrito como uma combinação linear de polinômios desse tipo, pois a gente sabe que o comutador de peso 3 e o produto de dois comutadores de peso 2 são identidades da álgebra Pn, da álgebra G2. Ou seja, o que a gente mostrou é que o conjunto formado por esses polinômios desse tipo é um conjunto gerador de PnG2. Também é fácil mostrar que esses polinômios são linearmente independentes, módulo Pn interseção I de G2. Ou seja, nós já temos uma base para o espaço quociente. O que a gente precisa fazer é contar quantos elementos tem essa base. Ou seja, precisamos contar quantos elementos nós temos nas condições. E não é, sim, difícil ver que quando você determinar as variáveis que estão dentro do comutador, todas as outras estarão determinadas porque elas têm os seus índices ordenados. Dessa forma, a gente verifica que a quantidade desses polinômios é exatamente a quantidade procurada e, portanto, a codimensão de G2 é a dimensão dada no enunciado do teorema. Bom, gente, quais são os tipos de codimensões
que a gente pode dar para uma sequência de codimensões, para uma álgebra? Bom, a gente vai dizer que a sequência de codimensões é limitada polinomialmente quando existirem uma constante e um inteiro não negativo, onde a n-ésima codimensão de A é menor ou igual a n elevado a k para todo n arbitrariamente grande. A gente quer saber o que acontece com a codimensão para valores grandes de n. A gente quer saber o comportamento assintótico da sequência de codimensões. Nesse caso, a gente diz que A é uma álgebra de crescimento polinomial. E a variedade gerada pela álgebra A de crescimento polinomial vai ser chamada uma variedade de crescimento polinomial. Temos também que a sequência de codimensões de uma álgebra é dita que cresce exponencialmente se existir uma constante alfa, onde Cn de alfa maior ou igual a Cn de A é maior ou igual a alfa elevado a n, sendo que esse número alfa deve ser um número maior ou igual a 2. Nesse caso, a gente diz que a álgebra tem crescimento exponencial. Uma variedade de crescimento exponencial vai ser aquela gerada por uma álgebra de crescimento exponencial. Vamos ver exemplos, então, de álgebras com crescimento polinomial e de álgebras com crescimento exponencial. Também a gente comentou e viu na aula anterior que as álgebras G2 e N3, definidas dessa maneira, são álgebras que geram a mesma variedade. Elas têm os mesmos T ideais. Dessa forma, a codimensão de N3 também é dada por este valor, exatamente a mesma codimensão de G2. Observa o seguinte, que essa codimensão de N3 e de G2 é dada por um polinômio de grau 2. Esse é um polinômio de grau 2, então a gente diz que o crescimento de N3 e G2 é um crescimento quadrático, são álgebras de crescimento quadrático de codimensões. De forma geral, a gente tem um teorema provado por Drensky e Hegev em 1996, que garante que sempre que uma álgebra tiver crescimento polinomial, de fato, a n-ésima codimensão de A vai ser dada por um polinômio, onde a gente tem aqui coeficientes racionais. Ou seja, essa álgebra, que aparece com essa expressão para a sua n-ésima codimensão, é uma álgebra de crescimento polinomial assintoticamente igual a n elevado a k. Vamos provar essa proposição que nos diz que a codimensão da soma direta de duas álgebras A e B é controlada pela soma das codimensões de A e de B. Para provar esse resultado, a gente precisa, inicialmente, provar o lema 413, que garante que o T ideal da soma direta é a interseção dos T ideais de A e de B. Primeiramente, a gente observa o seguinte, como a soma é direta, ao fazer o produto de um elemento de A por um elemento de B, a gente obtém zero. Portanto, se a gente considerar uma identidade da soma direta de A por B e substituir por elementos na soma direta, a gente obtém zero. Mas, como esse produto é zero, na verdade, ao fazer essa substituição, nós obtemos f sob substituição dos elementos de A e mais f sob substituição dos elementos de B. Isso acontece quaisquer que sejam os elementos A em A, quaisquer que sejam os elementos A em B. Porém, isso significa que f de A1 até AN é igual a menos f de B1 até Bn. Ou seja, eu tenho um elemento que está em A igual a um elemento que está em B. Mas a interseção de A e B é nula. Então, isso indica que esse elemento, f1 até AN e f de B1 até Bn, ambos têm que ser igual a zero. Ou seja, nós obtivemos uma identidade que está em A e está em B, no T ideal de A e no T ideal de B também. Ou seja, a gente mostrou uma inclusão. A inclusão contrária é simples, também demonstrando que a avaliação por um elemento da soma direta, dos elementos da soma direta, será dado dessa forma. Portanto, como a gente tem que f se anula em A e f se anula em B, ele vai se anular. Portanto, será uma identidade da soma direta. Portanto, provamos que o ideal da soma direta é igual à interseção do ideal de A pelo ideal de B.
Agora sim, vamos provar a nossa proposição. A gente simplesmente considera uma aplicação linear entre esse espaço e a soma desses dois espaços, desses dois espaços quocientes. Bom, essa aplicação é dada como? Eu considero um polinômio qualquer e levo nos seus representantes no quociente. Bom, dessa forma, a gente vê que o núcleo dessa aplicação é dado exatamente pelos polinômios multilineares, que são identidades da soma direta. Ou seja, eu obtenho uma imersão desse espaço quociente na soma desses dois subespaços, desses dois espaços. Isso é claro porque nós temos aqui o núcleo da aplicação. Dessa forma, a codimensão da soma direta, que é exatamente a dimensão desse espaço, é menor ou igual à dimensão desse espaço mais a dimensão desse espaço, ou seja, é menor ou igual à soma das codimensões de A e de B. Bom, com isso, se A e B são duas álgebras de crescimento polinomial, a soma direta tem crescimento polinomial, pois, se essas álgebras têm crescimento polinomial, nós estamos nas condições de que as suas codimensões são limitadas dessa forma. Considerando um valor que é o máximo entre os expoentes que aparecem aqui, nós obtemos que a codimensão da soma direta é menor ou igual à soma das codimensões, portanto, é menor ou igual também a esse valor, e assim, essa álgebra soma direta de A e B tem crescimento polinomial. Também foi provado por Hegel, em 1972, que o produto tensorial de duas álgebras que tem crescimento polinomial também tem crescimento polinomial, mostrando que a codimensão do produto tensorial é menor ou igual ao produto das codimensões das duas álgebras. Mais do que isso, ele mostrou esse resultado, de modo geral, para garantir que o produto tensorial de duas álgebras, que são PI álgebras, continua sendo uma PI álgebra. Gente, nós temos esses teoremas 4.3.2 e 4.3.5 provados no nosso livro. São teoremas que são relativamente simples de serem entendidos, mas a demonstração é muito longa, nós não faremos aqui. Nesses teoremas, nós apresentamos o cálculo das codimensões da álgebra UT2 e da álgebra de Grassmann, dados por esses valores. Esse resultado é importantíssimo, nos mostra os primeiros exemplos de álgebras de crescimento exponencial das codimensões. E nós observamos o seguinte, sempre que a gente tiver uma álgebra B na variedade gerada por A, a gente já sabe que todas as identidades de A são identidades de B. Portanto, ao calcular esse quociente, a dimensão desse quociente, ele fica menor ou igual à dimensão desse quociente. Ou seja, sempre que B for uma álgebra na variedade de A, a codimensão de B é menor ou igual à codimensão de A. Dessa forma, sendo o T2 considerada como uma álgebra na variedade gerada por MK, já que o T2 pode ser imersa em qualquer álgebra MK, nós temos que a codimensão de um T2 é menor ou igual à codimensão de MK. Ou seja, a codimensão de MK também será exponencial. Ou seja, nós temos uma família de exemplos de álgebras com crescimento polinomial de codimensões, que são exatamente as álgebras de matrizes MK. A importância mais explícita das álgebras G e o T2 está no Teorema de Kemmer, que provaremos futuramente no nosso curso, que garante que toda vez que eu tiver uma variedade de álgebras sobre um corpo de característica zero, a sequência de codimensões é limitada polinomialmente se e somente se a álgebra de Grassmann e a álgebra UT2 estão fora dessa variedade. O que significa isso? Ao dizer que a álgebra de Grassmann e a álgebra de UT2 estão fora da variedade, significa dizer que A satisfaz uma identidade que não é satisfeita pela álgebra G e também satisfaz uma identidade que não é satisfeita pela álgebra UT2. Dessa forma, esse teorema é um teorema de caracterização de variedades de crescimento polinomial a partir da exclusão de álgebras da variedade. Para que a gente possa provar o Teorema de Kemmer, nós vamos precisar de um novo objeto. Nós vamos precisar introduzir as superálgebras, que são álgebras com uma estrutura adicional.
Lembra o seguinte, a álgebra de Grassmann, nós vimos que ela pode ser decomposta em uma soma direta de espaços vetoriais desses dois subespaços. O subespaço gerado pelos elementos que são formados pela sequência de uma quantidade par de geradores EIs e o espaço formado pelas combinações lineares de elementos com uma quantidade ímpar de elementos EI. Ou seja, nós temos os subespaços G0 e G1 que satisfazem essa condição. A multiplicação de dois elementos num mesmo subespaço está resultando num elemento do subespaço G0, a multiplicação de dois elementos em subespaços distintos está no subespaço G1. Esse é o primeiro exemplo do que a gente chama de uma superálgebra, conforme a definição a seguir. Uma superálgebra é uma álgebra que contém uma decomposição em dois subespaços, A0 e A1, satisfazendo as condições, que são exatamente as condições satisfeitas pelos subespaços G0 e G1 da álgebra de Grassmann. Vamos terminar essa primeira parte da aula de hoje dando alguns exemplos de superálgebras. É claro que qualquer álgebra é uma superálgebra com o que a gente chama de graduação trivial. Basta considerar A0 como sendo toda a álgebra e A1 como sendo o subespaço nulo. Que nós teremos aqui uma graduação que vai ser chamada graduação trivial. A álgebra T2 possui uma graduação que nós chamamos de graduação canônica, dada dessa forma. A parte de elementos pares será formada por elementos da diagonal e a parte dos elementos ímpares será exatamente o seu radical de Jacobson. Essa álgebra, com a graduação canônica, será denotada por UT2 grad. A álgebra de Grassmann, com graduação canônica, que é a graduação inicial que nós demos, G0, G1, será denotada por G grad. E essa é uma superálgebra também, obviamente o nosso primeiro exemplo. Também temos como exemplo uma álgebra comutativa com graduação não trivial, que é a soma direta de duas cópias do corpo F, dada dessa maneira. Nós consideramos esse subespaço como sendo a componente par e esse subespaço como sendo a componente ímpar. Essa também será uma superálgebra denotada por D grad. Iremos agora estudar o comportamento assintótico da sequência de codimensões de uma PI-álgebra. Iremos introduzir a noção de expoente de uma álgebra e apresentaremos algumas caracterizações de variedades de crescimento polinomial e de variedades de álgebras geradas por álgebras de dimensão finita. Nosso objetivo agora é estudar o comportamento assintótico da sequência de codimensões de uma PI-álgebra. Então, para isso, dado uma superálgebra A, com esta graduação, então aqui temos a parte 0 e a parte 1, ou a parte par e a parte ímpar, e se considerarmos a álgebra de Grassmann com graduação canônica, então nós definimos a envolvente de Grassmann da superálgebra A como sendo a soma de dois espaços vetoriais. Então aqui no primeiro nós temos o produto tensorial de A0 com G0 e no segundo espaço o produto tensorial de A1 com G1. Vamos ver alguns exemplos. Se A é uma superálgebra com graduação trivial, então é claro que a parte A1 é igual a zero. Então, com isso, a envolvente de Grassmann de A é igual ao produto tensorial de A com G0. Agora, considerando essa graduação não trivial na álgebra UT2, então com essa graduação, a envolvente de Grassmann da superálgebra UT2 é dado. Na diagonal principal, nós temos elementos de G0. E aqui na posição 1, 2, temos elementos de G1. Então, observem que, com essa definição, a envolvente de Grassmann de uma superálgebra é uma superálgebra onde a componente par e ímpar são exatamente essas que estão aqui. Em particular, a envolvente de Grassmann é uma álgebra. Então, nós podemos nos perguntar sobre as identidades da envolvente de Grassmann de uma superálgebra. Um dos principais resultados que envolvem a envolvente de Grassmann é um teorema dado por Kemmer em 1991, que diz que toda variedade de álgebras não trivial sobre um corpo de característica zero é gerado pela envolvente de Grassmann de uma superálgebra de dimensão finita. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar então V como sendo a variedade gerada pela álgebra de Grassmann.
Então, se considerarmos a álgebra de Grassmann com graduação trivial, nós temos que a envolvente de Grassmann da álgebra de Grassmann é igual ao produto tensorial da álgebra de Grassmann com G0. Mas lembrem-se que G0 é o centro da álgebra de Grassmann. Logo, é uma álgebra comutativa. Então, pelos resultados da aula anterior, nós temos que a envolvente de Grassmann da álgebra de Grassmann é PI equivalente à álgebra de Grassmann. Mas observe que aqui a álgebra de Grassmann ela não tem dimensão finita. Então, ela não está nas condições do teorema de Kämmer. Então, agora, vamos encontrar uma superálgebra de dimensão finita, de tal maneira que a envolvente de Grassmann dessa superálgebra gera a variedade gerada pela álgebra de Grassmann. Então, vamos considerar B para ser a álgebra D. A álgebra D é a soma direta de duas cópias do corpo F com a seguinte graduação. Então, observem que a álgebra B ela tem dimensão finita e, ao considerarmos a envolvente de Grassmann da superálgebra B, nós temos essa decomposição. Mas notem que as componentes pares e ímpares da álgebra B elas são isomorfas ao corpo. E como o produto tensorial está sendo tomado sobre F, então a envolvente de Grassmann da superálgebra B é isomorfa à álgebra de Grassmann. Então agora sim, nós obtemos uma superálgebra de dimensão finita, de tal maneira que sua envolvente de Grassmann gera a variedade gerada pela álgebra de Grassmann. Aqui nós temos também mais outra utilidade da envolvente de Grassmann. Esse teorema ele foi provado por Jean Brun e Zaitsev. Ele diz o seguinte: se eu tomo uma superálgebra de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado de característica zero, então existe um inteiro não negativo Q e algumas constantes, de tal maneira que a sequência de codimensões da envolvente de Grassmann dessa superálgebra B ela é limitada superiormente e inferiormente por expressões onde aqui esse Q elevado a n é chamada a parte exponencial e essa constante vezes n elevado ou R1 ou R2 é chamada a parte polinomial da sequência de codimensões. Então aqui nós temos um limitante para a sequência de codimensões envolvente de Grassmann de uma superálgebra. E como consequência desse teorema, nós também conseguimos limitantes para a sequência de codimensões de uma P-álgebra qualquer. Vamos ver por que nós temos esse corolário. Então, pelos resultados da aula passada, nós sabemos que quando estamos trabalhando com questões que envolvem a sequência de codimensões de uma P-álgebra, a gente pode supor que o corpo é algebricamente fechado. Então, com isso, se a gente considera V a variedade gerada pela álgebra A, então nós sabemos, pelo teorema de Kämmer, que existe uma superálgebra de dimensão finita, de tal maneira que a variedade de A coincide com a variedade gerada pela envolvente de Grassmann dessa superálgebra. Como as variedades coincidem, as sequências de dimensões também coincidem. Então agora é só utilizar o teorema anterior para a gente concluir essas desigualdades. Então agora, dado esse teorema de Jean Brun e Zaitsev, vamos associar a cada P-álgebra um invariante numérico. Vamos ver alguns exemplos antes. Então aqui, se uma álgebra é nilpotente, nós sabemos que para todo n suficientemente grande, a sequência de codimensões de A é igual a zero. Então, se eu tenho uma P-álgebra que ela não é nilpotente, então eu consigo uma cota superior e uma cota inferior para a sequência de codimensões da P-álgebra. Então, essa cota inferior é dada por 1 e a cota superior é dada pelo teorema de Hegel. Ou seja, a sequência de codimensões ela é limitada exponencialmente. Então, na hora que nós tiramos a raiz nésima aqui da sequência de codimensões nessas desigualdades, nós temos que essa nova sequência agora ela é limitada superiormente e inferiormente. Com isso, nós podemos nos perguntar se existem o lim-sup e o lim-if dessa nova sequência agora. Caso esses limites existam e sejam iguais, então nós dizemos que o limite desta sequência agora é o PI expoente, ou simplesmente o expoente da nossa álgebra A, e é denotado por ESP de A. Então agora observe o seguinte. Nós vimos que para toda P-álgebra A, nós temos essa limitação da sequência de codimensões, onde esse Q é um inteiro não negativo. Então na hora que nós tiramos as raízes enésimas nessa desigualdade e calculamos o limite, nós concluímos que o expoente da álgebra A é exatamente esse número Q. Então isso responde à chamada conjectura de Amitsu, que conjecturou que o expoente de uma P-álgebra A sempre existe e é um inteiro não negativo.
Então vamos calcular alguns expoentes de algumas P-álgebras. Então, como nós vimos anteriormente, se temos uma álgebra nilpotente, então a sequência de codimensões é igual a zero a partir de um n suficientemente grande e, consequentemente, o expoente da álgebra é igual a zero. Se nós temos uma álgebra comutativa e unitária, então nós vimos que a sequência de codimensões dessa álgebra é igual a 1. Então, o expoente dela é igual a 1. Também, nós já mostramos quais são as expressões que denotam as sequências de codimensões da álgebra UT2 e da álgebra de Grassmann. Então, fazendo as contas, calculando o limite da raiz enésima dessas expressões, nós concluímos que o expoente da álgebra UT2 e da álgebra de Grassmann eles são iguais a 2. Então, aqui nós temos uma primeira caracterização de variedades de crescimento polinomial. Então, o teorema diz o seguinte, que a sequência de codimensões de uma P-álgebra é limitada polinomialmente sem somente ser o expoente da álgebra menor ou igual a 1. Vamos dar uma ideia da demonstração. Então, primeiro suponha que nossa álgebra A tem crescimento polinomial. Então, nós já sabemos que a sequência de codimensões é limitada por um polinômio onde se R é um inteiro não negativo. Então, dessa forma, calculando o limite, nós obtemos que o expoente dessa álgebra A é menor ou igual a 1. Reciprocamente, suponha que a álgebra A possui expoente menor ou igual a 1. Então, observe que como esse Q ele é um inteiro, então os únicos valores possíveis para o expoente nesse caso é 0 ou 1. Agora, utilizando aqueles limitantes para a sequência de codimensões dada pelo teorema de Jambron-Zaitsev, nós sabemos que a sequência de codimensões é limitada superiormente por uma expressão desse tipo, onde R2 é uma constante. Mas aqui, se nós tomarmos um natural maior do que esse R2, então nós concluímos que a sequência de codimensões é limitada por um polinômio, agora com esse K, um número natural. Ou seja, a nossa álgebra tem crescimento polinomial da sequência de codimensões. Um dos principais objetivos desse curso é dar uma caracterização de variedades de crescimento polinomial via a exclusão de álgebras dessa variedade. Então esse é o chamado teorema de Kemmer, que foi provado em 1979, e ele diz o seguinte, que a sequência de codimensões de uma variedade sobre um corpo de característica zero é limitada polinomialmente, sem somente ser a álgebra de Grassmann e a álgebra UT2 não pertencem à variedade. Então, para a gente conseguir demonstrar esse teorema, nós vamos precisar de vários resultados. E um dos nossos interesses agora é obter uma caracterização de variedades que são geradas por álgebras de dimensão finita. Então, para isso, nós vamos mostrar dois teoremas que, na verdade, são equivalentes para a gente conseguir obter essa caracterização. Então, o primeiro teorema que nós vamos dar uma ideia da demonstração, ele diz que uma variedade gerada por uma álgebra de dimensão finita, sem somente ser essa variedade satisfaz uma identidade estándar. Então, se a variedade é gerada por uma álgebra de dimensão finita, nós já sabemos que essa variedade satisfaz uma identidade estándar. Então, o nosso trabalho agora é mostrar a volta desse teorema. Que se uma variedade satisfaz uma identidade estándar, então ela é gerada por uma álgebra de dimensão finita. Então, vamos começar com alguns resultados técnicos. Então, se eu tomo uma superálgebra de dimensão finita, de tal maneira que a sua envolvente de Grassmann satisfaz um polinômio estándar, então o ideal gerado pela parte ímpar dessa superálgebra, é um ideal nilpotente. Então vamos lá. A nossa ideia aqui é mostrar que esse ideal gerado pela parte ímpar ele está contido no radical de Jacobson da álgebra B, que como nós sabemos, B é uma álgebra de dimensão finita, então o radical de Jacobson é o maior ideal nilpotente da álgebra. Então, com isso, suponha que esse ideal ele não está contido no radical de Jacobson. Então, é possível mostrar que nessas condições, a envolvente de Grassmann de B ela contém uma subálgebra isomorfa à álgebra de Grassmann. Mas como, por hipótese, a envolvente de Grassmann ela satisfaz um polinômio estándar e a álgebra de Grassmann não satisfaz nenhum polinômio estándar, então nós chegamos num absurdo. Portanto, nós concluímos que o ideal gerado pela parte ímpar da superálgebra B está contido no radical de Jacobson e, portanto, ele é nilpotente. Então, agora, se eu tenho uma superálgebra de dimensão finita, tal que o ideal gerado pela parte ímpar dessa superálgebra é nilpotente,
Então, ao considerarmos a parte ímpar da envolvente de Grassmann dessa superálgebra, então ela também vai gerar um ideal nilpotente na envolvente de Grassmann. Então vamos lá. Então suponha que esse ideal, gerado pela parte ímpar da superálgebra B, seja nilpotente de índice, digamos, R. Ou seja, para quaisquer R elementos que nós tomamos nesse ideal, o produto desses elementos é igual a zero. Então, na hora que nós tomamos elementos quaisquer na parte ímpar da envolvente de Grassmann, dessa álgebra B, realizando o produto, nós obtemos que isso daqui é igual a zero, já que este produto aqui é igual a zero. Portanto, o ideal gerado pela parte ímpar da envolvente de Grassmann também vai gerar o ideal nilpotente na envolvente de Grassmann da superálgebra B. Então agora, vamos mostrar a recíproca do teorema. Então vamos lá. Pelo primeiro resultado, nós sabemos que esta variedade V ela é gerada pela envolvente de Grassmann de alguma superálgebra de dimensão finita. E nós sabemos também que, como ela satisfaz uma identidade estándar, então o ideal gerado pela parte ímpar dessa superálgebra é nilpotente. E, consequentemente, o ideal gerado pela parte ímpar da envolvente de Grassmann também é o ideal nilpotente na envolvente de Grassmann. Então vamos considerar agora uma base da parte ímpar da superálgebra B e vamos chamar de T o máximo entre a dimensão da parte ímpar e o índice de nilpotência do radical gerado pela parte ímpar da envolvente de Grassmann de B. E agora vamos construir uma subálgebra de B da seguinte maneira. Vamos pegar aqui a parte par da minha superálgebra B, fazer o tensor com 1 e considerar agora esse conjunto aqui. Então os BI são elementos da base de B1 e esses EJs eu estou tomando elementos básicos da álgebra de Grassmann com J variando de 1 até T. Então observem que, como a minha álgebra B ela tem dimensão finita, então essa superálgebra A ela também vai ter dimensão finita. E além disso, como ela é uma subálgebra da envolvente de Grassmann, o T ideal da envolvente de Grassmann está contido no T ideal de A. E agora, não é muito difícil mostrar a inclusão contrária, então nós concluímos que a envolvente de Grassmann de B é P equivalente a A, então a variedade é gerada por uma álgebra de dimensão finita. Então agora, nosso próximo objetivo é mostrar que se uma variedade satisfaz um polinômio estándar, então a álgebra de Grassmann não pertence a essa variedade. E reciprocamente, se a álgebra de Grassmann não pertence à variedade, então essa variedade satisfaz um polinômio estándar. Então observem que com esse resultado, juntando com o resultado do teorema anterior, nós concluímos que se a álgebra de Grassmann não pertence a uma variedade, então necessariamente essa variedade é gerada por uma álgebra de dimensão finita. Então observem que se a variedade satisfaz uma identidade estándar, então nós já sabemos que a álgebra de Grassmann não pertence a essa variedade, porque a álgebra de Grassmann não satisfaz nenhuma identidade estándar. Então agora, nós vamos apresentar alguns resultados que nos permitem demonstrar a recíproca. Então para isso, vamos relembrar que o grupo simétrico ele age naturalmente no espaço dos polinômios multilineares. Então como acontece essa ação? Então se eu tenho uma permutação de Sn e um polinômio nas variáveis x1 até xn, então a ação dessa permutação sobre esse polinômio simplesmente permuta as variáveis do polinômio. Então, por exemplo, se eu tomo esse polinômio em P5, ou seja, um polinômio multilinear de grau 5 nas variáveis x1 até xn, e considero esta permutação em S5, então como que vai ser a ação dessa permutação sobre o polinômio? Então vamos lá. Então observem que a primeira variável do meu polinômio é x2. E aqui na minha permutação, o 2 ele vai no 5. Então, consequentemente, essa primeira variável vai ser a variável x5. Agora, olhando para a próxima, nós temos a variável x3. E na permutação, o 3 vai no 4. Então, a segunda variável é x4. E assim por diante. Observem que essa ação de Sn ela pode ser naturalmente estendida a uma ação da álgebra de grupo do grupo simétrico de grau n. E essa ação ela é estendida da maneira mais natural. Se eu pego um elemento da álgebra de grupo, um polinômio multilinear, então
esse elemento da álgebra de grupo vai agir nesse polinômio multilinear desta forma. Então, com isso, nós podemos considerar o seguinte elemento na álgebra de grupo FSN. Então, ele é dado pela soma de todas as permutações de SN, onde o coeficiente é igual ao sinal da permutação. Então, por exemplo, observe que se o polinômio em questão é o x1 até xn, e eu tomo esse elemento da álgebra de grupo, então a ação desse elemento sobre esse polinômio vai me resultar no polinômio estándar. E também, se eu tenho um produto de comutadores de peso 2, então a ação desse elemento sobre esse polinômio vai ser um múltiplo escalar do estándar 2n. Uma das importâncias desse elemento da álgebra de grupo para nós aqui é que, se eu tenho uma identidade multilinear da álgebra de Grassmann, então a ação deste elemento sobre esta identidade é igual a zero. Então, feitas essas considerações, vamos mostrar a recíproca do teorema. Então, nós queremos mostrar que, se a álgebra de Grassmann não pertence à variedade, então essa variedade satisfaz uma identidade estándar. Então, suponha que a álgebra de Grassmann não pertence à variedade. Como ela não pertence à variedade, então vai existir um polinômio f, que nós podemos supor que ele é multilinear, porque a característica do corpo é igual a zero, de tal maneira que esse polinômio é uma identidade da variedade, mas não é uma identidade da álgebra de Grassmann. Então, dessa forma, nós podemos escrever esse polinômio f módulo t ideal da álgebra de Grassmann como uma combinação linear de polinômios desse tipo. Então, aqui eu tenho variáveis, onde esses índices são ordenados, e produtos de comutadores de peso 2, onde os índices também estão ordenados. Mas agora, aplicando endomorfismos apropriados, nós podemos reescrever o polinômio f módulo t ideal da álgebra de Grassmann e nós vamos obter uma nova identidade dessa variedade da seguinte forma. Ela é o produto de comutadores de peso 2 mais um polinômio h, onde esse polinômio h é uma identidade multilinear de grau 2q da álgebra de Grassmann. Então agora, vamos considerar este elemento que nós definimos no slide anterior e, pela invariância de t ideais em relação à ação da álgebra de grupo, nós temos que na hora que nós agimos esse polinômio sobre a identidade g, nós continuamos tendo uma identidade da variedade. Mas agora observe o seguinte, a ação desse elemento da álgebra de grupo na identidade g vai resultar em quê? Aqui esse h ele é uma identidade multilinear da álgebra de Grassmann. Então, como nós falamos anteriormente, este resultado aqui me dá zero. E agora, a ação desse elemento no produto de comutadores é um múltiplo escalar do polinômio estándar. Com isso, como o corpo tem característica zero, nós concluímos que a minha variedade satisfaz uma identidade estándar, que era o que a gente queria mostrar. Então, era isso que nós gostaríamos de falar na aula de hoje e até a próxima aula. Tchau!